E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação das fotos e selfies mais assustadoras dos últimos anos. Então preste atenção e tente explicar cada uma delas. Roda a vinheta! Se você é fã de arte, já deve ter ouvido falar sobre Claude Monet, um pintor francês genial que ficou famoso pelas suas obras. Mas você sabia que existe uma foto que supostamente mostra o espírito dele? A imagem foi feita em um museu que expunha um de seus quadros, e para muitas pessoas, o homem que aparece no segundo andar do lugar seria o espírito do artista. Ele usa um terno e um chapéu muito parecidos às vestimentas de Monet. Também tem longa barba como a do pintor, embora não dê para ver direito o seu rosto. Porém, mesmo com as semelhanças, alguns acham que não é real, e se trata de alguém comum que visitava o local e que por um erro da câmera a sua face ficou borrada. Bom, só tem um problema nessa teoria. A exposição estava fechada, o museu passava por reformas e só tinham trabalhadores com suas respectivas fardas, que com certeza não eram nada parecidas com essa elegante vestimenta do senhor da imagem. Além disso, ninguém viu alguém que parecesse com o barbudo, mano. Um fantasma de um gênio de centenas de anos atrás ou uma farsa. Estas mulheres tiraram aquela selfie marota enquanto se divertiam e resolveram postar nas suas redes sociais. As duas conseguiram chamar a atenção com a postagem, pena que foi por um motivo bem assustador. As duas dizem que não usaram nenhum filtro ou edição na imagem, mas depois que a foto foi postada, acabaram notando que tinha uma coisa ali que não deveria existir. Atrás das amigas, o que parecia ser um fantasma também estava sorrindo de forma assustadora. O estranho ser parece uma mulher vestindo roupas antigas, e essa aparição as deixou bem assustadas, né? Pois não havia mais ninguém na residência além das duas. Você acha que foi apenas, sei lá, um erro na câmera ou realmente era um fantasma? Eu não acho nada. Muitas pessoas acreditam fielmente que as câmeras são capazes de capturar coisas que os olhos humanos não conseguem perceber, e talvez você passe a concordar com elas depois de ver essa foto. A imagem mostra um casal na festa de batizado de seu segundo filho. Olhando de relance, você pode pensar que não há nada demais. Porém, preste bem atenção no homem de óculos. Perceba que há uma mão sobre o ombro dele, mas não tem ninguém ali próximo, a não ser a sua esposa, que está um pouco distante, e seu outro filho de fundo. Segundo as pessoas que estão na imagem, este membro fantasma é um verdadeiro mistério, e ninguém conseguiu encontrar uma explicação lógica para a foto até os dias de hoje. Os pais gostam muito de tirar várias fotos dos seus filhos durante a infância, né? Afinal, assim eles conseguem registrar e guardar uma parte da diversão vivida ao lado dos seus pequenos. E com o pai da criança que vou te mostrar agora, não foi diferente. Ele é uma dessas pessoas que gosta de fotografar momentos divertidos. Em uma dessas situações, ele resolveu fazer um registro, e nesse momento, algo muito bizarro ocorreu e acabou com a diversão momentânea, chamando a atenção do homem. O homem estava sozinho em casa com seu filho, que na foto aparece com um gorro de Papai Noel e uma camiseta azul. Porém, se repararmos bem, uma segunda criança está ali atrás do garoto. Assim que viu o que a câmera havia registrado, o pai ficou assustado com a aparição que foi capturada. Para algumas pessoas a imagem tinha sofrido alguma distorção porque o menino se mexeu, mas prestando um pouco de atenção aos detalhes, percebe-se que essa não é uma explicação possível. Isso porque a segunda criança é muito diferente, ela não está usando o gorro do Papai Noel e nem está de azul. Dessa forma, com certeza, não é a mesma criança. Mas o que seria essa aparição que a câmera registrou? Eu não tenho certeza. O homem que capturou a imagem jura que estava apenas ele e seu filho em casa, na hora em que essa foto foi tirada. Além disso, ela não parece ter sofrido alterações como montagens e coisas desse tipo. Talvez a câmera tenha então capturado alguma coisa sobrenatural. A história dessa foto é uma daquelas clássicas situações de filme de terror, e como não poderia deixar de ser, tudo começou com um grupo de amigos que resolveu brincar com uma Ouija, um jogo de tabuleiro em que seria possível se comunicar com os espíritos.
É claro que nenhum deles acreditava que algo pudesse acontecer, e realmente, em primeiro momento, não houve nada de estranho, mas depois de um tempo, um dos amigos chamado Tyler passou a presenciar algumas coisas bem esquisitas, como portas batendo, barulho de passos, luzes acendendo e apagando e objetos que se moviam sem explicação. Mas as coisas realmente ficaram estranhas quando essa foto foi tirada de Tyler. Na imagem, uma criatura pra lá de esquisita aparece. Bom, com toda certeza isso daí não é humano, com seu pescoço anormalmente gigante e corpo escuro como a noite. Convenhamos que essa foto é um ótimo motivo para nunca jogar o Ouija. É verdade. Um antigo navio militar estava sendo depenado para virar sucata, mas antes o chefe da doca tirou algumas fotos, um procedimento padrão para evitar roubo de peças ou materiais. Um homem chamado John enviou as imagens para seu superior, que rapidamente ligou perguntando quem era o cara que aparecia em um dos retratos. Nessa imagem, existe um homem com um machado na mão, mano. Porém, John nunca o havia visto, além do fato da embarcação não ter mais ninguém no momento do clique. Para muitos, se trata de um ser de outro mundo, talvez um antigo trabalhador que faleceu fazendo algum serviço. Caramba, se um fantasma já é perigoso, imagina um segurando um machadão desse. Deus me defenderai. A polícia chegou a ser chamada para averiguar a embarcação, porém não encontrou nada. Mudanças são sempre bem-vindas, e com certeza não existe uma única pessoa que não se sinta bem em viver novas aventuras e evoluir na vida. Foi exatamente com esse pensamento que uma família decidiu registrar sua mudança para uma nova casa. Mas o que foi visto no fundo da imagem deixou todos apavorados. O casal e o seu filho estavam no quintal da residência à noite, posando para o que seria o primeiro registro de uma nova vida. No entanto, parada ao fundo próximo a uma mureta, podemos ver uma menina completamente vestida de branco, com os cabelos em frente do rosto. Ainda bem que o casal olhou o registro apenas um tempo depois, sem perceber que no momento estavam sendo observados. Como eles nunca mais viram a menina nas redondezas, pensaram que provavelmente o espírito tinha ido embora. Rapaz, se fosse eu, não dormia nem mais uma noite sequer nessa residência. Batidas de carro são extremamente preocupantes, né? Afinal, você nunca sabe se vai conseguir ver o amanhecer novamente. Porém, existem alguns momentos em que a força divina começa a colocar sua mão no destino e os anjos da guarda aparecem para te salvar de uma fria. Essa foto foi tirada por um bombeiro. Ele fez o registro de um veículo apenas para mostrar o estado do mesmo. Não havia como o motorista ter sobrevivido ao impacto, né? Só que ele estava errado. A pessoa que dirigia esse automóvel aí, que estava só o pó da rabiola, conseguiu sobreviver sem um arranhão. Que? O motivo para esse verdadeiro milagre pode ser uma luz muito clara próxima aos destroços, que para algumas pessoas que viram a cena se tratava de um anjo da guarda. Essa foto foi tirada no ano de 1959, na cidade de Alice Springs, localizada lá na Austrália. A cidade tem cerca de 30 mil habitantes nos dias atuais e realmente impressiona desde sempre por ser um local tranquilo e calmo do interior. Contudo, a imagem de um espírito em uma das regiões mais visitadas da cidade acabou deixando as pessoas bem impressionadas. É claro que muita gente especulou sobre a veracidade da imagem, mas naquela época fazer qualquer tipo de alteração fotográfica era extremamente difícil. Infelizmente, ninguém sabe de onde essa jovem surgiu ou quem era, mas o homem que fez o registro jurou que não tinha ninguém ali no momento do clique. Essa imagem foi tirada em uma mansão chamada O'Hare, como é popularmente conhecida pelos moradores locais. A casa fica localizada na cidade de Greencastle, Indiana, e conta com apenas 10 mil habitantes, porém mesmo assim aparições fantasmagóricas são comuns na região. Esse casarão já era conhecido pelos moradores por ser assombrado e ninguém chegava perto do local devido a esses boatos. Apesar disso, um grupo de pessoas inventou de fazer um documentário lá. Que loucura!
Os malucos foram até o local apenas para ver se a história de aparições era realmente verdadeira e conseguiram não apenas ver um fantasma na janela, como também tiraram uma foto. A silhueta de uma mulher pode ser vista e por conta da tonalidade rosa da foto, ela ficou conhecida como Pink Lady. Infelizmente não existe nenhum tipo de informação sobre quem seria essa senhorita de outro mundo e nem o que tinha acontecido para ela chegar a assombrar uma mansão. Mas só de verem esse ser do além foi o suficiente para desistirem de entrar na mansão O'Hare. Há alguns meses atrás, a estação rodoviária de Bangladesh estava passando por algumas reformas e por isso estava completamente fechada, sem contar com a possibilidade de pessoas transitarem pelo local. Mas mesmo assim, uma câmera de segurança conseguiu capturar uma mulher andando na estação por volta das 2 da manhã. O vídeo completo não foi disponibilizado, existe apenas essa imagem. Ao fundo conseguimos ver que o local está uma bagunça e que a senhorita era muito estranha, vestida completamente de branco e aparentava até que estava segurando um objeto na mão enquanto caminhava, como se fosse uma dama de honra do capiroto. Apesar de ser uma situação estranha, ninguém sabe ao certo como a tal mulher poderia ter entrado no local, já que tudo estava fechado e com câmeras para ninguém roubar os materiais da obra. Por isso, os indícios apontam para a possibilidade de ser um espírito que estava perambulando por lá. Tanto lugar para ela aparecer, mas o encosto surgiu em uma estação que passava por reformas sem ninguém. Vai entender, né? Quem sabe antigamente ela teria falecido ali, ou o GPS fantasmagórico quebrou e o espírito errou o endereço. De toda forma, o fato foi bem assustador. Quem já viajou de avião sabe o quanto é emocionante sentar na janela e ficar olhando o horizonte infinito, a milhares de metros acima do solo. Mas nem sempre essa situação pode ser confortante para todo mundo, principalmente quando você avista uma pessoa gigante caminhando em cima das nuvens. Como assim? Não entendi. Esse fato curioso aconteceu com um rapaz chamado Nick O'Donnell, que estava filmando as nuvens e avistou um homem caminhando sobre elas. Seria apenas um fenômeno natural? O mais estranho é que as nuvens estavam um tapete e apenas a figura se ressalta, tendo até mesmo uma sombra. Durante o restante do voo, o homem e seus amigos ficaram discutindo sobre o que poderia ser aquela estranha figura. No entanto, infelizmente, nem ele nem nós chegamos a uma conclusão. Sinceramente, essa fotografia não deveria ser considerada apavorante para ninguém, afinal, o espírito está exatamente no local onde deveria estar, né? Dentro de um cemitério. É verdade. Apesar disso, ainda impressionou os familiares da senhora Benevides. Um filho que tinha perdido sua mãe tirou a foto do túmulo da falecida. E para sua surpresa, adivinha quem decidiu dizer um oi? A sua mãe, que estava mortinha da Silva. Cara, tenta imaginar o susto que ele levou. Segundo as informações de moradores locais, o aparecimento de espíritos no cemitério de Benkello é constante, e esse é o único que possui um registro, sendo considerado um dos melhores registros do paranormal, pois os filhos reconheceram a senhora, além de que foi provado que o retrato foi feito quando a idosa não estava mais entre nós. Essa é, sem dúvidas, uma das histórias mais impressionantes que encontrei ao buscar essas imagens sem explicação, pois ela apavorou muitas pessoas. Um fotógrafo espiritista afirmava que conseguia mostrar a alma dos que bateram as botas através de uma técnica que só ele sabia de autoexposição. Olha só a viagem. Depois de perder o próprio filho durante o enterro, o pai, chamado Christian Haste, pediu para o tal fotógrafo registrar uma imagem dele e da sua mulher, na esperança de ver pela última vez o seu filho. E, por incrível que pareça, isso teria acontecido, pois depois de realizar o tratamento do retrato, o diacho do garoto que estava a 7 palmos apareceu na imagem, sentado do lado do volante. Meu Deus do céu, Berg. Caracas, imagina se uma coisa dessa for possível. A pessoa conseguir tirar uma foto dos que partiram. Você teria coragem? Se sim, escreva aí nos comentários. Você já deve ter ouvido diversas histórias envolvendo fantasmas, e não importa o local do mundo que esteja, sempre vai aparecer alguém dizendo que monumentos históricos e casas antigas são amaldiçoadas. Com certeza, pior do que isso,
é conseguir capturar um desses seres do além com a sua câmera. Uma aparição de um suposto fantasma conhecido como a Senhora Cinzenta ocorreu no Palácio de Hampton. Duas jovens de apenas 12 anos estavam visitando o local. A foto foi tirada com o smartphone de uma delas. Foram 2 cliques. No primeiro não havia nada ali, apenas a curiosa menina fascinada com a decoração. Mas no segundo, uma senhora bem vestida e imensa apareceu inexplicavelmente. Lembrando que entre uma imagem e outra foram milésimos de segundos. As meninas relataram que desde que foram ao local, não conseguem mais dormir direito e sentem uma presença constante ao seu redor. Os moradores da cidade haviam comunicado sobre a possibilidade disso acontecer e que elas deveriam tomar cuidado quando o ambiente ficasse muito frio, pois isso indicava a presença de espíritos. Pela história contada pelo povo, a Senhora Cinzenta era na realidade a Dama Sibyl Pen, que faleceu no ano de 1562, depois de ter contraído varíola. Você deve ter percebido nas fotos que te mostrei ao longo do vídeo que parecem existir fantasmas por todos os lados, em todos os lugares possíveis. E nada mais esperado do que um ser de outro plano em um hospital, não é mesmo? À primeira vista, a imagem parece não mostrar nada demais, mas se você observar melhor, pode ver uma garota escondida atrás de um móvel. Se acha que é uma menina qualquer, está bem enganado. Aquele lugar fazia parte de uma UTI adulta e o acesso era totalmente restrito. Resumindo, não era para ver crianças naquele setor. O mais bizarro é que um homem chamado Ramon Velasquez acredita ser sua filha que faleceu no mesmo hospital, em outra ala, um dia após a fotografia ser tirada. Mesmo com a má qualidade da imagem, ele reconheceu sua pequena e acha que ela queria dar o último adeus antes de partir para o céu. Estas duas irmãs pediram para o seu pai tirar uma foto em uma estrada próxima a um bosque. O cão delas estava bem em frente e o retrato ficaria ótimo, se não fosse por um detalhe sinistro e assustador. Repare que ali no canto, uma estranha criatura aparece. Veja que o ser possui um formato humanoide, como o fantasma de uma criança. Que diabo é isso? O que confirmaria a presença sobrenatural seria o passado do local em que a imagem foi registrada, um antigo abrigo para órfãos que foi fechado anos mais tarde por motivos que eu não posso nem citar aqui. Muitos dizem que o local ainda possui os espíritos dos pequeninos. Mas o que essa família foi fazer em um lugar como esse? Vai ver um piquenique ou algo assim. Mas de uma coisa eu tenho certeza, aposto que nunca mais eles voltaram até lá. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Almanac X que estão sensacionais. Então é isso, até o próximo vídeo.